Sejam bem-vindos à 33ª semana do nosso estudo bíblico. E hoje nós vamos ler os primeiros versículos da carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, versículos que vão de 1 a 10. Aos Efésios 2, de 1 a 10. Assim diz a palavra de Deus. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Queridos, nós não podemos começar sem antes darmos uma noção de quem era Paulo. Acredito que todos o saibam e conheçam muito da história de Paulo. Mas Paulo, quando escreve essa carta aos Efésios, ele estava numa prisão domiciliar em Roma. O que levaria Paulo a escrever uma carta para os Efésios? Com certeza, a preocupação do homem de Deus, do apóstolo chamado e escolhido por Deus para a missão de evangelizar. Paulo já havia estado naquela cidade. Paulo passou ali por 3 anos, falando desse evangelho que transforma as vidas, que muda os corações, ensinando naquela cidade. Por 3 anos ele passou ali. Mas agora ele estava preso na cidade de Roma e se preocupava com o que estava acontecendo na cidade e, claro, o que acontece na cidade, em toda a sociedade, também passa a influenciar dentro das igrejas. E era o que estava acontecendo, esse era o temor de Paulo. E ele não queria deixar que os irmãos soubessem o que ele estava pensando a respeito e o que ele queria, desejaria passar. E ele passaria e passou através da carta que ele escreveu aos Efésios. É claro, é preciso saber que Paulo, esse homem que se dispôs, que entregou a sua vida totalmente para a missão que havia recebido do próprio Deus, esse homem converteu-se ao Senhor, entregou a sua vida. E todos sabemos que foi numa situação muito difícil quando ele era um perseguidor de cristãos. E ele chega a admitir isso. Antes, um perseguidor de cristãos, zeloso pela lei, cuidava com muito zelo da lei. E agora, por certo, também
coloca esse zelo que lhe era peculiar, só que agora em favor dos cristãos, em favor do evangelho, que anunciava por todos os lugares onde passava. E não foram poucos os lugares. Viajou muito, anunciou o evangelho em muitos lugares. E quando ele escreveu essa carta aos Efésios, é provável que ele tenha escrito também a carta aos Colossenses, aos Filipenses, a carta para Filemão, porque Tíquico estava indo naquela direção e ele precisava que essas cartas chegassem a essas igrejas. E como era então a cidade de Éfeso, naquela época da escrita de Paulo? Era uma cidade rica, influente, mas uma cidade tomada pelo paganismo. Na verdade, existia lá uma deusa chamada Diana, e os éfesos sentiam orgulho em ter ali um templo erguido a essa deusa, e eles a reverenciavam. E ali foi nessa cidade que nasceu a igreja dos Efésios, a igreja dos cristãos. É claro que Paulo lidava com os gentios, até se denomina o apóstolo dos gentios. Havia no coração de Paulo uma preocupação com todos eles. Porque antes ele perseguia, agora não, agora ele quer ajudar esses cristãos, porque ele passa a ter o conhecimento de Jesus, recebe o Espírito Santo de Deus no seu coração, na sua vida, que é o Espírito que o impulsiona, que nos impulsiona e nos dá coragem e destemor para falarmos abertamente da verdade que vem do céu. Não importa se a cidade cultua um outro Deus ou outros deuses, mas a posição nossa como cristãos é exatamente a que Paulo teve. Anunciar o evangelho para que pessoas não se percam, se voltem para Deus e aceitem a Jesus Cristo como o Salvador de suas vidas, de suas almas. E ele começa a dizer para aqueles irmãos ali na sua carta: olha, vocês precisam se lembrar que vocês antes estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. E assim vocês se acostumaram a viver, ele diz, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder. O príncipe do poder, naturalmente, ele estava se referindo ao diabo, a Satanás, que influencia grandemente e tenta atrapalhar de toda forma aquele que quer acreditar em Jesus, mas ele prefere que não. Então ele atua aí, ele diz que não é nada demais, você pode continuar fazendo, não tem problema. Ele vai tentar te enganar, ludibriar você, porque ele é o príncipe do engano. Mas Paulo não cria assim. E Paulo queria que aqueles irmãos ali, agora estabelecidos, já conhecendo a Jesus Cristo, pelo menos através da palavra, convertidos, ele precisava instruir e ajudar aqueles irmãos a resistirem às influências daquele lugar, daquela cidade, daquele povo. E ele continua dizendo, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles. E aí ele se coloca entre eles, porque ele também foi assim. E agora ele tinha reconhecido, ele sabia que Jesus Cristo tirou deste lugar, dessa posição, e o colocou num lugar especial, que era o de apóstolo, de pregador da palavra. Ele precisava livrar aqueles irmãos da força do inimigo que jazia ali, naquele lugar.
E, por certo, por causa daquela deusa que era tão adorada e tão venerada. Ele precisava mostrar que o poder de Deus é muito maior do que qualquer outro poder. Precisava alertar aqueles irmãos, por causa das influências de muitos filósofos, muitas filosofias invadiam as igrejas antes e agora também. Estamos vivendo dias assim. Filosofias. Quanta gente está tentando fazer com que o povo de Deus acredite que não é bem assim, como a gente diz, é de outra maneira, para que possamos parecer mais com o mundo do que com o céu, do que com as regiões celestiais. Muitos estão preferindo viver aqui, nessa terra, mas a própria palavra de Deus nos diz que nós devemos olhar para o alto, para cima, porque é de lá que nós recebemos as nossas bênçãos. Todos recebemos bênçãos do céu, bênçãos de Deus. Paulo não se esqueceu das igrejas por onde passou por algumas vezes. E nessa ele também havia estado ensinando. E ele continua no versículo 3, anteriormente todos também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Estamos vivendo isso nesses dias. Há tanta coisa que não combina com o Evangelho de Jesus. Mas muitos dizem que sim, que não tem nada a ver, que isso pode ser feito, que não há problema algum, porque são radicais alguns, mas não. É preciso que nós observemos que o que dizem e que não corresponde aos ensinamentos dessa palavra, que é viva e eficaz e pode mudar o rumo de qualquer vida, o coração de qualquer homem. Nós precisamos rejeitar as coisas que estão trazendo para o seio das igrejas, para o nosso coração, para a nossa vida. Precisamos, queridos, não podemos aceitar que vãs filosofias, histórias tantas, entrem no meio e no seio da igreja para tirar a credibilidade da palavra do nosso Deus, que nos enviou por amor Jesus, o que morreu na cruz. Paulo fala o tempo todo de fé, Paulo fala de graça, Paulo fala de esperança. Nós precisamos viver pensando sobre. É preciso ter fé para entender quem é o Deus que nos ama acima de tudo e de todas as coisas. É preciso ter fé para entender que Deus guia os nossos passos e que Ele está conosco, nos ensinando, nos ajudando com o seu Espírito em nós. O Espírito de Deus habita em nós e nos ajuda e nos fortalece. Quando estamos em pecado, Ele nos ajuda a dizer que nós precisamos nos desviar. Paulo sabia tudo isso e ele precisava alertar aqueles irmãos daquela cidade para que não fossem ludibriados, enganados pelas filosofias, pelas histórias que contavam a respeito daquela deusa que fazia. Ela era considerada uma deusa forte, poderosa, que cuidava da vida selvagem. Era guerreira. E no versículo 4, ele diz: todavia, Deus que é rico em misericórdia, é outra palavra que precisamos atentar para ela. Fé, graça, misericórdia. Essas palavras são do vocabulário de Deus, dos que são de Deus. Acreditamos, temos fé, porque sabemos
que a misericórdia de Deus se renova para conosco todos os dias da nossa vida. Quando olhamos para nós e nos descobrimos pecadores como o somos, erramos, nós vamos encontrar um Deus misericordioso. Era disso que Paulo falava para aquela gente. Olha, Deus age com misericórdia. Ele alcança os nossos corações. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou e nos deu Jesus. Ele nos deu. Foi pela morte e ressurreição de Jesus Cristo que nós alcançamos a redenção, a salvação. É preciso que entendamos bem isso. O amor de Deus, que abriu mão do seu único filho e o enviou para que morresse por nós. Porque Paulo diz, estávamos antes transgredindo, pecando, vivendo dissolutamente como se estivéssemos vivendo muito bem. Aí Deus viu a necessidade de vir um Salvador e foi o seu filho, o único filho. E ele veio por sua causa, meu amigo, minha amiga, meu irmão. Ele veio por minha causa, porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu estava perdido, você estava perdido, nós estávamos perdidos. Mas a partir do momento em que nós entendemos esse sacrifício, que foi por amor, quando Jesus Cristo vai à cruz e lá sofre tamanha dor. Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que no terceiro dia, ressurgindo o nosso Senhor, nós ressuscitaremos com Ele, é o que a palavra nos garante. E aí, com certeza, passamos a ser herdeiros do céu. É para lá que nós vamos. Paulo estava dizendo exatamente isso para aquele povo lá de Efésios, para que o povo permanecesse firme nas promessas do Senhor Jesus. E ainda ele diz, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Às vezes, alguns podem acreditar que precisam fazer muita coisa para Deus se agradar dele. Pegar pesado, fazer demais, fazer e acontecer. Para que Deus se agrade e Deus possa salvá-lo. Não é isso. Deus não espera que você faça esse tipo de sacrifício ou qualquer outro. O seu esforço não vai levar você ao céu. Só Jesus Cristo pode, pela graça que nos foi concedida, Ele nos concede essa graça. Não é pelo esforço, não é pelo muito trabalhar, não é pelo muito fazer, mas é pela graça de Jesus Cristo, que é o nosso único e suficiente Salvador. Não há outro. Ele nos deu o selo de garantia. Fomos selados pelo Espírito de Deus. E ninguém, mas ninguém, pode nos arrebatar da sua mão. Somos dele. Somos dele. Não pertencemos a outro mais. Estamos vivendo aqui, sim. Estamos vivendo e vamos viver até o dia que Ele permitir, até o dia que Ele quiser. Mas um dia temos a certeza de que deixaremos esse mundo da terra, terreno, terrestre, e vamos viver com Ele
no mundo celestial. E mesmo aqui já estamos gozando dessa presença. Ele está em nós, Ele vive em nós, Ele vive em você e quer viver em você e em todos quantos creem que Ele é o Deus capaz de salvar. Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos se voltem para Ele em tempo, e gozem já aqui as delícias do céu. Eu costumo dizer que o céu está dentro de mim. O céu está dentro de você. E se não está, deveria e pode, desde que, pela fé, você creia e receba, pela graça, o Cristo Jesus, o Salvador do mundo, o Salvador de todas as almas. Vamos viver aqui, sim. Vamos aproveitar, sim, a vida aqui, mas sem se esquecer de que um dia estaremos diante do nosso Deus, o nosso juiz, que não vai nos julgar pelo tanto que fizemos. E às vezes nós olhamos para o outro do nosso lado e gostaríamos que ele estivesse fazendo, e criticamos porque não faz, porque nós já fazemos muito. Não. Por mais que você fizer aqui, ou por mais que eu fizer aqui, eu ainda devo me considerar um servo inútil, precisando dessa graça para a minha salvação. O homem precisa entender isso. Precisa abrir o seu coração, o seu entendimento. E se tiver falta de sabedoria, deve pedir a Deus. Ele prometeu que estaria conosco, que viveria conosco. E prometeu que nos levaria para o céu e vai levar, para que possamos viver com Ele feliz para sempre. Se é o que você deseja, abra o seu coração e receba-o como Senhor e Salvador da sua vida. E ele diz ainda no versículo 6 agora: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, não por nosso mérito, mas estamos lá em Cristo Jesus. Ele falava isso para os Efésios e ele está falando para nós hoje, porque essa palavra aqui, ela não envelhece, ela não muda. É a palavra de Deus e o será em todo tempo. E a será em todo tempo, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Guardem, prestem bem atenção. É por meio da fé. Jesus, quando andou aqui entre nós, curou um e curou outro e mais outro, mas ele dizia assim: a tua fé te salvou, é pela tua fé. Vai, é pela tua fé, é pela sua fé, é pela minha fé que somos salvos por Cristo. E isso não vem de vós. Em outras palavras, eu não tenho como fazer para ser salvo. Eu não tenho o que fazer. Eu só preciso crer. Crer e esperar. Claro que quando eu tenho fé, eu espero. E eu espero sinceramente que Deus esteja falando ao seu coração, através do seu espírito, esteja cuidando da sua vida. Que você se desperte se você ainda não se despertou. A carta que Paulo escreveu aos Efésios, eu aproveito para trazê-la hoje para todos nós. Ela não envelhece, ela é nova.
e o será eternamente, até o dia em que nós partirmos e para estarmos com Ele no céu. Não se turbe o seu coração. Creia em Deus, disse Jesus, e também em mim. Não vem de vós, no versículo 8, é dom de Deus. Não é por obras. Alguns acreditam que fazendo uma série de coisas, ajudando os pobres, né, cuidando da parte social, assim serão tidos como bons e serão salvos. Não, não é assim que Deus vai nos salvar. Não é pelas obras, é pela fé que temos em Jesus. E por que não? Porque uns podem aqui fazer mais que outros. Com certeza. Alguns que têm mais recursos financeiros que podem comprar caminhões de presentes e distribuir no Natal, ou alimentos para distribuir cestas básicas, mas não é assim. É dom de Deus. Deus dá de graça para todo aquele que crê a sua salvação. Nós não seremos salvos pelo que fazemos. Nós vamos ser salvos porque nós cremos em Jesus. A nossa fé está depositada nele. Ninguém deve se gloriar pelo que faz. Ninguém. Se você faz, continue fazendo. Se você pode fazer muito, continue fazendo. Mas acredite, não é pelo que você faz, é pela sua fé, porque é graça de Deus. É grátis, tudo que Ele dá a você. Ele não vai esperar de você sacrifícios e trabalhos forçados e pesados para garantir isso, porque Ele dá, é presente. E o que Deus dá, a gente não recusa. Você não deve recusar, nem eu. Ele me deu a salvação. E eu creio piamente nisso. E eu aceitei só isso. E eu aceito. E eu o louvo por isso. Eu o amo cada dia mais por isso. E Ele tem cuidado da minha vida. E está cuidando da sua, eu creio. E eu espero que continue. E se não cuida ainda, que Ele possa passar a cuidar. Quem sabe, a partir dessa mensagem, a partir dessa fala, você possa descansar e deixar Deus fazer, porque Ele quer fazer no seu coração e na sua vida. O versículo 10 diz assim: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Ah, mas você disse que não é para fazer boas obras. Sim, é sim. Porque a partir do momento em que a fé me move, com certeza, eu vou entender que é através dessa fé, dessa confiança depositada em Deus, no meu Jesus Salvador, que eu passo a fazer, sem esperar retorno pelo que eu faço, mas acreditando que pela fé, essa fé me induzirá a fazer coisas maiores do que eu tenho feito. E posso fazer agora muito mais. Que Deus possa cuidar disso no nosso coração, na nossa vida. Assim como foi para os Efésios, acredito que eles renovaram as forças e eu espero que nós aqui também renovemos as nossas forças e nos disponhamos a lutar contra tudo aquilo que nos impede de servir a Deus, entendendo que é por fé e é por graça que nós somos salvos. É a partir daí, desse momento, desse entendimento, quando tomamos
entendimento disso e conhecemos que Deus habita no nosso coração, é a partir desse conhecimento que somos selados. E depois de selados, nós somos intocáveis. Ninguém pode abrir esse selo, a não ser o próprio que selou, Jesus. Ele sela a nossa vida. O Espírito de Deus sela a nossa vida e estamos nos preparando para o dia da redenção, para o dia da vinda do juízo. E Ele está voltando para nos buscar, para buscar os selados, para buscar a mim, para buscar a você, para buscar a todo aquele que crê. Deus quer continuar cuidando da sua vida. Prepare o seu coração. Deixe Deus trabalhar nele. Pois foi Ele que nos preparou e nos prepara para fazermos as boas obras que são dele. E Ele tem preparado para nós, para que nós as façamos. Que Deus, portanto, abençoe a sua vida, abençoe o seu coração e lhe dê a certeza absoluta que ninguém pode tirar de você a sua salvação a partir do momento em que você passa a crer que Jesus Cristo é o único Salvador. Ele passa a habitar o seu coração através do seu Espírito. E o entendimento será o Espírito de Deus com o seu Espírito que está dentro de você. Que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude, que Ele nos dê sabedoria. É do que precisamos. É a oração que eu faço, que você seja muito feliz, abraçando a fé e recebendo de graça a salvação que há no Filho de Deus que nos amou e morreu na cruz para nos salvar. Que Deus nos abençoe.